Seu Deus Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Senhor, me chego para realizar mais um trabalho este que está no meu coração, de falar, Senhor, do reino dos céus, a respeito das Escrituras Sagradas, mas para isto eu preciso da Tua direção, através do Teu Santo Espírito, me dando direção para atingir o objetivo desta obra tão magnífica que é falar do reino dos céus. Esclarecer assuntos, momentos proféticos que estamos vivendo. Nos dá, Senhor, toda a direção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, para darmos início ao assunto de hoje, nós vamos começar abrindo Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 47 ao 50, que diz o seguinte: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que, apanhada quantidade de peixe, e, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será também na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Por que desta palavra? Nós vamos iniciar falando de um sonho. Semana sonhava que fui em um lugar, assim, tipo um congresso, onde reunia vários líderes de denominações. E cada um ali contava, batia no peito as suas vantagens, seus sucessos, e representando cada denominação daquela tinha muita gente. Alguns alegres, outros tristes. E alguns dizendo que tinha verdadeiramente alcançado sucesso e estavam felizes com aquilo. E outros que tinham também alcançado sucesso, mas continuavam tristes. Aí eu me levanto, era cerca de 3:30 da manhã, me sentei na cama, fiz ali uma meditação por algum tempo e voltei a dormir. Quando foi de manhã, aí aliás, nesta 3:30 da manhã mesmo, nem esperei pela manhã. Aí eu anotei esse texto aqui, que exatamente esse aqui, a rede, quando é lançada ao mar, que fala exatamente da grande pesca, da evangelização que nós temos responsabilidade em realizar. E deixei, mas não me fugiu do pensamento aquele sonho que eu tive. E eu então comecei a meditar. O que seria ali, está até claro o entendimento, que eles vêm e cada um apresentava seu tipo de campanha para prosperidade financeira, outra empresarial. E alguns daqueles membros daquelas facções
vamos dizer assim, que nem esse negócio não é para mim hoje, pelo pouco conhecimento que eu tenho me aprofundado na palavra, eu não considero mais como igreja. Considero como simplesmente uma organização denominacional que leva ali o apelido de religião, mas que nós sabemos que não é religião. É algo que veio lá da tradição, que ali fala em Deus, lê até as escrituras sagradas, apresentam falsas profecias, ensinamentos errados e adquire membros para ganhar vantagem nisso. Então, e o método que eles usam é exatamente esses de campanhas, ali enganando as pessoas que não procuram conferir nas escrituras sagradas se aquilo veio da parte de Deus, ou se é do homem, ou se é de Satanás. Nós somos, pela palavra, avisados acerca destes acontecimentos. E então eu pude discernir. Ali, apesar de ter alguns que alcançou sucesso financeiros nas suas vidas cotidianas, mas continuavam tristes. Aí eu pude refletir que a tristeza desses, que eram um menor grupo até, a maioria estava satisfeito com aquilo que tinha adquirido, mas é uma tristeza que vem lá do fundo da alma. Então é para esses que nós queremos falar nesta mensagem desta manhã, que apesar de ter alcançado sucessos financeiros, sucesso na vida cotidiana, empresarial e tudo mais, mas continua triste. O aviso que nós temos para esses poucos, até não eram muitos, que o que está faltando já na longa caminhada de evangelização que eu passei, eu pude encontrar com pessoas desta natureza que, triste ali, apesar de ter alcançado algum sucesso, mas triste. Então esta é uma tristeza da alma, porque lá no seu interior está ali a alma almejando algo mais excelente do que simplesmente uma vantagem financeira, do que um sucesso na vida terrena. A sua alma está almejando o reino dos céus. E Jesus, ele quando fala esta parábola, ele diz, igualmente o reino dos céus. Por que ele traz isso? É porque o homem só conhece esta natureza terrena. Ele foi desligado da eternidade e o que passou desde que nasceu, quando Jesus fala ali principalmente para Nicodemos, que ele precisava de nascer de novo e ele não conseguiu entender, é porque ele precisava sim de nascer para viver eternamente. E nesse pequeno texto que nós lemos aqui, ele mostra exatamente os dois lados. E aquela rede lançada ao mar, que veio cheia de peixe. E eu nunca fui um pescador profissional, mas é algo que eu gosto muito de fazer. E quantas vezes lancei ali uma tarrafa na água e veio uma mistura de peixe. Vamos falar um pouquinho dos peixes. A própria Escritura Sagrada fala dos peixes com escama, os peixes de couro, e também tem os peixes venenosos, que também são de couro. Temos alguns que, se não tiver cuidado para comer a carne dele, até morre envenenado, o baiacu, por exemplo. Então, e os seres humanos, quando Jesus fala isso, ele estava falando igual, porque
quando nós lançamos a rede da evangelização, ali o homem decepcionado com várias coisas, ele vem. Mas chega ali, não é o que eles estão desejando, é aqueles que querem se satisfazer apenas com um emprego melhor, com um casamento de sucesso, e assim por diante. Mas a alma dele continua chorando. Enquanto tem uns que se alegram apenas com isto. E nós descobrimos, dentro deste evangelho do reino, que na eternidade existe coisas muito melhor do que as que tem aqui neste mundo. Por isso, o próprio apóstolo Paulo fala para não se conformar com isto. E hoje, o povo que nos cerca, os conhecidos que nos cercam, até admira que acha que nós paramos de viver porque nós não temos prazer mais nas festas do mundo. Não, eu, por exemplo, nunca fui assim, aquele indivíduo que gosta de estar naquelas farras de bebida. Eu nunca fui, não fui sempre um crente no Senhor Jesus, mas era alguém temente que vivia lá na tradição, pensando que estava servindo a Deus, mas eu nunca tive prazer nessas festas, como os próprios evangélicos falam, festa do mundo, porque eu nunca gostei de bebida, nunca gostei de jogos. No meu tempo de adolescente, eu gostava até de um forrozinho, de um bailezinho, eu gostava assim. Jogava meu futebol, mas não era algo. Enquanto nós íamos para aquelas festas, os primos, colegas, levavam garrafa de bebidas para apanhar coragem, é assim que eles diziam. Eu nunca bebi aquilo porque eu achava que o homem tem que ser ele, não pode ser alterado por nada superficial. Então, a minha personalidade foi sempre esta. Não que eu seja melhor do que todo mundo, no que não sou, eu tenho convicção disto, mas algo lá dentro de mim também não satisfazia apenas com aquelas festas que nós participávamos, as festas carnais. Até podia me alegrar por alguns instantes, mas depois aquilo passava. E hoje, através do Espírito Santo, eu tenho uma alegria que nada me tira mais ela, nem a morte, nem a enfermidade, nem a falta de dinheiro, nem as dificuldades que a política impõe sobre cada vivente sobre a terra. Nada disso me entristece mais. Porque eu descobri que há algo muito mais excelente. Eu procurei seguir aquele conselho de Jesus. Ajunta tesouro no céu, porque lá não vai ter traça, não vai ter ferrugem que vai corroer. Então, o que está faltando para esses que adquiriram até um certo êxito financeiro, mas continua com a sua alma triste, é porque precisa ir buscar esse tesouro no reino, depositar o seu tesouro no reino dos céus, porque lá nem a traça, nem a ferrugem, nem ladrão mina. É o que está bem claro na palavra. Então, voltando ao texto lido, é igualmente o reino dos céus, é semelhante a uma rede lançada ao mar. Nós falamos já a respeito disto, que fala exatamente da evangelização. E o nosso desejo, quando falamos da palavra para alguém, porque nós desejamos, nós conhecemos um pouquinho o amor de Deus para com nossas vidas, nós também temos prazer naquele que se rende, reconhece seu estado miserável de condenação e passa a olhar para o reino dos céus. Mas tem muitos que não querem, eles falam livremente que
não é o campo deles, não é a praia deles que eles falam, já que nós estamos falando em pesca, e um termo muito usado hoje é esse: essa não é a minha praia, eu não sinto prazer ali, ficar ali 1 hora ou mais ali assistindo um culto, é algo que me dá aflição, me dá agonia e tal. Então ele não foi separado para o reino dos céus. Por quê? É injusto Deus? Não, ele dá oportunidade para todos. Mas eles, como na sua onisciência, ele sempre soube que esses indivíduos nunca iam querer. Mas mesmo assim nós temos que divulgar o evangelho do reino para todos, para que eles possam ser conscientizados, porque eles vão um dia estar diante de um tribunal sendo julgado e não vão poder falar que são inocentes porque eles não sabiam. É o contrário, eles rejeitaram. Então, semelhante a uma rede lançada ao mar. E que quando que apanhando toda lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Então o evangelho ele tem que ser pregado para todos. É para o feiticeiro, é para o idólatra, é para o não crente, é para o que acredita, para o que não acredita, mas precisa ser divulgado. Então é esta que é a rede apanhando toda a qualidade de peixe. E, estando cheia, a puxa para a praia. Os bons e os ruins. Aí o que é o período de esclarecimento que tem para cada um. O reino dos céus é isto, é isto, é isto e isto, que as escrituras sagradas têm nos informado, que os apóstolos têm ensinado, que o próprio Jesus ensinou. É isto que é o período que vamos estar na praia sendo esclarecidos acerca do reino dos céus e a consequência daqueles que não querem, que não aceitam, que não é a praia deles o reino dos céus. Parece até incrível falar que existe pessoa, mas a maioria é exatamente esta. É aquela maioria que estava naquele evento, daquele sonho que eu tive esta semana, que estavam alegres, estavam satisfeitos com o que tinha adquirido no sucesso financeiro, no sucesso social. E isso é algo que eu venho observando há um bom tempo. E nesses lugares que nós conhecíamos até hoje como igreja, eu até hoje de manhã mesmo acordei, era 4 horas da manhã, e estava meditando. Interessante que eu passei por mais de 20 anos em um determinado lugar, achando que era uma igreja, e ali não adiantava o camarada ser espiritual, ser aquele que consagrava a vida, procurando o conhecimento nas escrituras, se esforçando para ser informado, que não adiantava. Se ele não tivesse uma posição social, ele era desprezado. Não é desprezado até hoje, E eu observei outro detalhe interessante, que ali eles valorizam até hoje muito o militar. Falei, mas por que isto? Nós vemos ali certos militares arrogantes, achando que sabe muito e não sabe nada. E num dia, numa reunião, teve um líder daquela organização, ele falou para mim que estava ali nós éramos entre evangelistas, diáconos e pastores, nós éramos 15. Ele falou que estávamos todos nós numa autoestrada, todos de Porsche,
na autoestrada a 10 quilômetros por hora. E eu também estava na autoestrada, mas eu estava de fusquinha com toda velocidade. Se o motor do meu fusquinha aguentasse chegar no final da corrida, ele não ia deixar passar porque tinha que passar por ele. A princípio, assim, eu não entendi nada, eu só olhei para a cara daquele indivíduo e fiquei. E depois, mais tarde, eu fui descobrir quem era verdadeiramente aquele pilantra que tinha ali o título de pastor. Um bom canalha que não tratava bem a saúde, inclusive as pregações dele era só falando do emprego dele, porque ele trabalhava na Varig na época. Eu acho que ele era tão bom funcionário que fez a Varig falir. E então, esses tipos que são escolhidos, porque aí eu estava pensando, inclusive, esse pensamento agora de manhã, meditando nesta mensagem, por que que eles gostam tanto de militar? Aí eu me lembrei, eu lá em Vitória, no estado do Espírito Santo, tinha ali um primo, não sei nem se ele é vivo até hoje, ele era um comandante lá em Vitória, um comandante militar. E aquele primo, ele fazia tudo, eu tinha na época 15 para 16 anos, ele queria me levar para lá porque ele via que eu tinha uma disposição além de muitos. Aí eu falei com ele: Oswaldo, eu não gosto, eu não quero porque eu não gosto do regime militar. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque há muitos abusos de autoridades. Eu com 15 para 16 anos eu já via isso. Há muitos abusos de autoridade, eu sei o meu temperamento, eu não vou suportar isso. Aí quando foi nos anos 60 que eu vim embora para o Rio de Janeiro, eu cheguei aqui, tinha logo com 18 anos, eu tinha sido dispensado do serviço militar e aí abriu uma inscrição na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aí eu fui para lá para fazer, era até na Evaristo da Veiga que fazia essas. Aí tive ali uma reunião e a primeira reunião eu me decepcionei. Tinha um major que estava liderando aquela reunião e ele perguntou para toda a classe que estava ali se queria ficar na Polícia Militar. E a maioria, todos queriam. Ele falou: você é só pagar 50 cruzeiros na época, não era nem reais, era cruzeiro. Tem que me dar 50 cruzeiros. Eu dali mesmo eu levantei e fui embora, nunca mais eu voltei lá. Porque eu falei assim: esse meio não é para mim. E lá nesta suposta igreja, essa organização, suposto religioso, eles dão muito valor ao militar. Por quê? Porque o militar ele é facilmente manipulado, ele tem ali ele é educado num regime para obedecer e suportar abusos de autoridade. Por isso que nós presenciamos e ouvimos tantas barbaridades que acontecem naquele meio. Aí eu pensei bem, falei: poxa, esse meio aqui tá meio diferente para mim, porque a minha natureza não suporta esse tipo de coisa. Eu passei a ver que aquelas pessoas que estavam ali sendo ordenadas e tudo, era a maioria militar e tudo pessoas que é guiado por um cabresto. E eu não tenho esta natureza de suportar abusos. E aí, pouco tempo depois, o próprio Senhor me manda sair daquele meio. Eu não entendi nada, porque eu até gostava dali pela organização, é um lugar muito bem organizado e tem uma certa aparência social. E com isto eu fiz todo o seminário que pediram para fazer, eu fiz, mas não fiquei só naquele seminário. Cada seminário que eu fazia, eu ia conferir dentro da história, dentro das escrituras sagradas, e aquele vi muita coisa que foi me afastando cada vez mais dali
E hoje eu consegui ter o pouco de conhecimento e com o desejo de ajudar pessoas que estão ali tristes, por exemplo, igual neste sonho, pessoas até com sucesso financeiro, sucesso social, mas com a alma triste. Então, a nossa mensagem hoje é para esses que analisa bem, procura se aprofundar mais nas Escrituras, se você está vivendo verdadeiramente a vontade de Deus, se não está sendo nada alterado nos ensinos que está sendo praticado, porque o apóstolo Paulo, ele avisou que nos últimos dias viria muito falsos profetas, falsos mestres. O próprio Jesus, ele quando esteve aqui neste mundo, ele bateu muito contra estas suposta religião, que era apenas denominação, por exemplo, o farisaísmo, tirava ali a fatia da lei que beneficiava e o resto eles não viviam, obrigava os outros a viver. E Jesus, ele sempre bateu contra isto. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:19, falou que até importa que haja heresia, mas só tem um benefício. Bendito seja o nome do Senhor. Só tem um benefício, para que manifeste os sinceros. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Até importa que haja heresia, mas para que se manifeste os sinceros. Então, estou vendo, eu não tenho culpa. Não, você está financiando. Você está financiando a heresia, financiando a injustiça, porque ali é te pregado um monte de mentira que você está acreditando e está cooperando com aquela máfia. Porque de Deus não tem nada. O próprio Jesus falou que era a sinagoga de Satanás. E é hoje, olhando para o lado bíblico, eu vejo que não tem nada de Deus ali. E é muitos lugares. E outro detalhe interessante, que Jesus, quando ele esteve aqui, ele não mandou que nós fôssemos para esta ou aquela denominação, que aquela era a igreja fiel e a outra era infiel. Não. Ele disse que era para seguir ele. E hoje esse povo, inclusive nesse meio que eu vivi para mais de 20 anos, eles estão negando as Escrituras, diz que as Escrituras estão ultrapassadas. Já ficou obsoleto, ele usou exatamente esta palavra, que vale a revelação, e as falsas profecias, ele vem também como revelação, mas só que tem que a revelação não é da parte de Deus, é de Satanás. Temos que observar isso. Então, agora você analisa qual tipo de peixe que você é. Você é um peixe de couro? É um peixe venenoso? Ou é um peixe de escama com a carne clara, com a carne branca? Aí você vai saber se serve para o aprisco de Deus, para o aprisco das ovelhas, para ser ali separado para o cesto, como está escrito no texto que nós acabamos de ler. Não é eu que vou te julgar, você mesmo tem que se julgar. Por que você está se sentindo feliz com aquilo que vai te levar exatamente como está no versículo 50 deste texto que nós acabamos de ler? Agora, o que estas supostas igrejas estão fazendo você viver? O homem está vivendo hoje idolatria, que nunca se convertem. Homens gananciosos
avarentos. Olha onde você está. E tolos. Agora vamos explicar. Quem são? O indivíduo fala assim, mas eu saí lá da religião romana, eu não sigo mais imagem, eu não tenho mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não adoro, não venero mais fulano nem fulana. Você tirou a idolatria do bolso, lá da prateleira, da estante, mas permanece no coração. De uma forma diferente, o diabo tem enganado, assim como enganou Eva lá no Éden. Então você parou de adorar a imagem de escultura, mas passou a idolatrar uma edificação de alvenaria. Você diz que é casa de Deus, sendo que o próprio Jesus ele disse que não habita em casa feita por mão de homens. Você parou de idolatrar a Maria, mas idolatra o filho, idolatra a mulher, idolatra você mesmo, idolatra um político, idolatra um jogador de futebol, um cantor, um ator que está trazendo um monte de coisas horríveis para dentro da tua casa. Você idolatra esse tipo. Ele passa a ser um ídolo seu. Então você tirou a imagem de escultura e botou um monte no lugar. É aquele que foi, teve encontro com a palavra, limpou a casa e voltou de novo. O próprio Senhor Jesus diz que vem mais 7 pior do que aqueles que estavam contigo. É isso que você adquiriu. Tirou uma idolatria, por exemplo, tirou Maria do seu conceito, mas colocou o pastor, colocou o diácono, colocou o filho, colocou o carro, colocou a casa, colocou a construção ali onde você reúne e tantos outros. Acumulou um monte de idolatria no lugar daquela única que você tinha. E vai fazer você estar satisfeito porque você passou a ser ganancioso, a se satisfazer apenas com as coisas materiais, as coisas terrenas. E através desta ganância você ficou avarento. Presta atenção nisso. E no final encerra como um homem tolo, aquele que está andando em circo, está andando em vão. Ele não vai chegar no lugar aonde a sua alma desejaria chegar, que é no reino dos céus. E os que serão separados? Agora vamos falar um pouquinho desses peixes bons que vai para o cesto. Então quando você é separado, você é escolhido por Deus para poder esclarecer a verdade. Você é escolhido até para impor as mãos ou orar por alguém ser curado de uma enfermidade. Não é o objetivo do evangelho. Não é este o evangelho, é que o homem ele se volte para o reino dos céus. Nós estamos falando do reino dos céus. Então, esta é quando você é separado, é para isso, enquanto estamos aqui na terra, é para realizar a obra de Deus, aquilo que Jesus mandou. Faça só ide, pregai o evangelho, libertai os oprimidos, curai enfermos, expulsa demônios. E hoje, dentro destas congregações, e entre parênteses, existe ali inúmeros endemoniados. Eu mesmo, esta semana, eu pude ver alguém que está ali sempre, só falando naquela denominação, mas um péssimo testemunho de alguém que vive lá dentro. As piores abominações carnais eu descobri de uma dessas pessoas. Então, não, fulano é um santo, ele é crente nada, ele é crente que é crente. Ele acredita que é crente, mas está caminhando em passos largos para essa fogueira que está separada.
Os peixes que servem é os peixes de escama, que biblicamente que tem escama, e que tem a carne branca. Você é essa que fala, inclusive, o símbolo disso é pessoas que santificam suas vidas. Não é aquele que tem a boca imunda. Muitas das vezes fala em Deus, mas o coração está longe. E os homens separados, vamos falar mais um pouquinho, para a salvação, eles são obedientes, eles têm fé, a fé verdadeira, a fé que Jesus ensinou, que o Espírito Santo proporciona. É homens os que se santificam, não têm uma boca profana, igual nós temos presenciado alguns, e que o final nós conseguimos ver essas pessoas como convertidos. Então são esses que são os peixes separados. Enquanto o outro são idólatras, tira a imagem, conforme eu acabei de dizer, tirou do bolso, da prateleira, da estante, mas não tira do coração. Quer dizer, tira de um pedestral, mas coloca um monte no lugar. E esconde no coração aquele monte de idolatria que ele adquiriu depois que ele teve um contato com a palavra. Substituiu apenas as idolatrias que ele teve. E muitas das vezes acumulam mais idolatrias. Cada dia ele descobre uma e coloca no coração. Então esta é a nossa explicação de hoje, encerrando no texto que nós acabamos de ler, que então separa os ruins, porém lança fora. E sabe para onde vão ser lançados? Assim será na consumação dos séculos, quer dizer, quando terminar tudo isto que está para acontecer, para a igreja ser arrebatada, virão os anjos e separarão os maus dentre os loucos, entre os justos. Aí eles vão ser lançados. Enquanto o peixe bom foi para o cesto, esses ruins vão ser, quer dizer, e lançá-los-ão em uma fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dente. Esse pranto e este ranger de dente é a segunda morte bíblica que nós anunciamos sempre. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós te bendizemos pela glória da tua palavra, pela tua majestade, pelo seu grande amor para com as nossas vidas. Nós te adoramos e continua, Senhor, usando as nossas vidas na tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém.